Oi, oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o nosso papo de hoje é: de que forma ter a consciência das nossas feridas infantis pode beneficiar o estabelecimento de relacionamentos mais conscientes, mais saudáveis e, como consequência, mais satisfatórios. Porque o ser humano não é ilha. Eu gosto sempre de lembrar daquela passagem do filme O Náufrago, quando o Tom Hanks ele pinta aquela carinha de ser humano, aquele smile, né, na bola de vôlei do Sr. Wilson, porque nós somos seres relacionais. O olhar do outro é muito importante para a nossa constituição enquanto indivíduos. Aí, fazendo um paralelo com outro filme, no Avatar, tem aquela frase, eu te vejo. O que isso significa, eu te vejo? Todos nós temos a necessidade de sermos vistos dentro das nossas relações. O que significa esse ser visto? Significa que as nossas verdades são reconhecidas, significa que as nossas vontades são legitimizadas, que as nossas emoções são levadas em consideração, que os nossos pensamentos são respeitados. E dentro de uma relação, pouquíssimas, na verdade, são as relações nas quais esse eu te vejo, ele se faz de verdade presente. E isso tem uma relação direta com o nosso comportamento reativo. Muitas vezes, o que impede a gente de construir relacionamentos saudáveis e satisfatórios com as outras pessoas é o delta de tempo extremamente curto que existe entre a outra pessoa servir de gatilho para despertar em mim a ferida de uma das minhas dores infantis e o meu comportamento automático de resposta, ou seja, a minha reatividade. Eu recebo um estímulo, esse estímulo afeta diretamente alguma ferida que eu carrego da minha infância e, como eu não consigo ficar na presença desse mal-estar, eu faço alguma coisa para me livrar dele. E na grande maioria das vezes, esse fazer alguma coisa para se livrar do mal-estar é o quê? É atacar o outro ou então se isolar, ou então se retirar das relações. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre como é inevitável esse processo de trauma durante a nossa infância. Então, pega aí o seu papel, a sua caneta para fazer o melhor uso de todos esses conhecimentos, a sua xícara de chá e vamos ter um papo legal. Então vamos lá. E eu acho que esse é um bom começo. A gente começar desmistificando essa história de que existe uma forma da gente passar por um processo de criação sem ser minimamente traumatizado. E isso está muito relacionado com o fato de que quando a gente nasce, o nosso sistema nervoso ele não está completo. O que isso significa? Significa que a gente só vai ter capacidade neurológica e fisiológica de manter a nossa vida, de manter a nossa sobrevivência com mais ou menos 7 anos de idade. Se você compara o bebê humano com o bebê de outras espécies primatas bípedes, você vê que o bebê humano ele nasce numa situação de muita vulnerabilidade. Enquanto outros bebês primatas de espécies de macacos, chimpanzés, orangotangos, eles nascem com as articulações das mãos já bastante fortes para segurar no pelo da mãe e conseguir ir para um lado e para o outro, consegue se alimentar sozinho, a gente só vai começar a adquirir essas funções por volta ali dos 6 meses de idade, é quando o bebê ele já consegue, talvez um pouquinho antes, levar os alimentos à boca. Mas se a gente for pensar na sobrevivência da vida, é realmente por volta dos 7 anos de idade que a criança ela já deve ter aprendido aquele básico para conseguir sobreviver no mundo sem o acompanhamento direto de um adulto. Isso acontece também porque com a evolução, o nosso cérebro ele foi crescendo muito, a nossa cabeça foi ficando muito grande, o que faz com que seja impossível que o bebê nasça já pronto para se relacionar minimamente com o mundo à sua volta. Tanto é que a gente fala muito de esterogestação, que são aqueles 3 meses iniciais da vida do bebê fora do útero, que são praticamente como se fosse o último trimestre da gestação. O que aconteceria se esse bebê ele ficasse pronto? Então, se os últimos 3 meses de gestação, ele está do lado de fora da barriga. Por que ele não está do lado de dentro da barriga? Porque os ossos da bacia, no parto normal, a gente não tinha como ter essa dilatação suficiente para passar um bebê
com uma cabeça tão grande. Isso faz com que esses primeiros meses de idade sejam um estado extremo de vulnerabilidade. E também a gente tem a questão da neuroplasticidade, que é um conceito que os cientistas provaram pouquíssimo tempo atrás, porque até algum tempo atrás a gente achava que os neurônios que morriam, eles não poderiam ser regenerados. Hoje a gente já sabe que isso não é verdade, os neurônios eles se regeneram. E pelo conceito de neuroplasticidade, essa regeneração neuronal ou o término de formação do nosso sistema nervoso, ele é feito já em contato com as contingências do meio externo. Eu gosto sempre de comparar como se a gente tivesse indo morar numa casa que ainda não ficou pronta. Então imagina uma casa sendo construída sem ninguém morar dentro e imagina uma casa sendo construída já com habitantes dentro dessa casa. Obviamente que o fato de você morar numa casa que ainda não foi finalizada vai influenciar na própria finalização dessa casa. Se você ocupa muito um cômodo dessa casa, talvez esse cômodo da casa ele não seja tão refinadamente terminado como outros que você não está ocupando tanto. Talvez a sua vida dentro desse cômodo interfira na firmeza do solo, talvez você deixe alguma marca na parede, enfim, a sua permanência dentro do cômodo de uma casa enquanto ele está sendo finalizado influencia na forma como ele é finalizado. É isso que acontece com o nosso cérebro. Seria praticamente impossível que durante o processo de formação do nosso sistema nervoso, estímulos externos não interferissem nessa própria formação do sistema nervoso. E como que isso funciona? Esses traumas, eles precisam ser sempre super sérios. Uma criança, ela precisa ter sido maltratada, ela precisa ter sofrido um abuso, ela precisa ter sofrido alguma forma de interferência tão brusca para que esse trauma se instalasse num nível de sistema nervoso? A resposta é não. Pequenas coisas podem ser traumáticas para uma criança. Desde você é a mãe mais amorosa do mundo, você está brincando com seu filho na beira de uma piscina e por acaso essa criança chega perto demais, você se assusta e você grita um não. Esse não, gritado numa determinada intensidade, num determinado volume, a sua expressão na hora que você fala esse não, pode ser traumático para essa criança. Por quê? Porque o trauma nada mais é do que uma ativação de determinadas zonas cerebrais e circuitos cerebrais que afetam a fisiologia do corpo. Então, diante da iminência de perigo, a gente tem a amígdala cerebral e o hipocampo que disparam sinais para que as glândulas suprarrenais comecem a disparar cortisol na corrente sanguínea e adrenalina. E essas duas substâncias, quando chegam no cérebro novamente, mandam oxigênio para os músculos longos do corpo, a gente sente essa reação física das situações de perigo. E são essas situações físicas associadas principalmente ao medo que determinam os nossos comportamentos reativos. Todas as vezes em que a gente sente uma ameaça, a gente se comporta de acordo com os princípios de luta ou fuga. Isso é cerebral. A gente percebe que não precisa ser algo muito grandioso. Se antes, na época em que a gente vivia no meio da floresta, num ambiente extremamente perigoso do ponto de vista literal, em que animais selvagens representavam ameaça à nossa vida, essas ameaças de perigo, elas eram muito concretas, era um bicho ali na sua frente, era uma chuva sem você ter a capacidade de abrigo, era uma água que você tomava e você percebia que aquilo tinha um cheiro meio esquisito e te acionava um mecanismo de preservação da sua vida. Hoje em dia, a gente vive num meio totalmente artificial. A gente aperta um interruptor às 3 horas da manhã e face à luz. A gente abre a geladeira e tem comida fresquinha. A gente tem o sistema de tratamento de esgoto para que a água da torneira muitas vezes seja uma água que não vai te matar se você tomar aquela água. O que acontece? As nossas ameaças hoje em dia, elas são muito mais simbólicas. Então a gente leva em consideração a referência, o sistema de valores e de crenças que são vigentes numa sociedade num determinado contexto geográfico e histórico que representam uma ameaça simbólica à sua vida. Como, por exemplo, o fato de você não ser visto pelo outro, você não ser reconhecido pelo outro, você não ter o seu espaço respeitado, você não ter as suas opiniões respeitadas, por algum motivo você não ser valorizado pelo outro. Diversos são os gatilhos que podem acionar esse circuito que acabam desembocando numa reatividade muito grande. Mas
Eu não vou entrar em detalhes aqui. Se vocês tiverem interesse de saber mais sobre esse assunto, deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, porque eu vou olhar e ver em que direção, eventualmente, vocês querem que eu siga nesse raciocínio. Mas olhe para a sua infância, perceba quais foram as sensações que você sentiu durante grande parte da sua vida. Existem muitas formas da gente mergulhar nesse universo. A gente pode fazer terapia, a gente pode se envolver num programa de desenvolvimento pessoal, mas se você não tiver acesso a nenhuma dessas coisas, procura olhar para a sua infância e perceber como você se sentiu durante grande parte da sua vida. Será que você se sentiu envergonhado? Lembrando que vergonha é uma sensação muito grande de inadequação. Você pode ser uma pessoa extremamente extrovertida, falar em público com a maior desenvoltura e mesmo assim ter uma sensação muito grande de que você está sendo inadequado. Isso é vergonha, sensação de inadequação. Você pode ter se sentido uma criança que não teve as suas necessidades reconhecidas, uma criança que não foi levada em consideração na hora da sua família tomar grandes decisões. E o objetivo aqui é sempre a gente excluir esse pensamento que tem o objetivo de estabelecer culpados pelos nossos problemas. Tenha a plena consciência de que os seus pais, eles fizeram o melhor que eles puderam. Até mesmo se esse melhor tiver sido uma criação violenta, com abuso psicológico, com abuso moral. É muito fácil a gente entrar nesse lugar de encontrar culpados pelas nossas dores. Mas o que eu tenho para propor para você é um movimento cada vez maior de autoconsciência e de autorresponsabilidade para olhar para os seus relacionamentos atuais e todas as vezes em que você se sentir inadequado, ou que você fizer uma piada e as pessoas não riam, ou que você fala alguma coisa e a outra pessoa não leva em consideração, ou que você pergunta alguma coisa para alguém e essa pessoa te dá uma resposta atravessada. De que forma essa sensação se relaciona com a sua infância? Eu acho que esse é um caminho muito importante, a gente criar consciência daquilo que a gente está sentindo no momento em que a gente é engatilhado. Então, observe a sua tendência de se defender, observe a sua alteração energética interna quando você ouve alguém dizer alguma coisa, quando você presencia uma cena acontecendo, que energia que mudou dentro de você. Essa sensação física, ela antes de qualquer coisa, ela é uma alteração energética. Você estava se sentindo de uma determinada forma, de repente alguma coisa aconteceu e mudou a qualidade dessa sua energia. Observe quais pensamentos te ocorrem, observe quais julgamentos você faz em relação às outras pessoas, em relação à forma como elas estão agindo. E sempre busque de que modo isso se relaciona com a minha história, de que modo isso se relaciona com a minha vida, o que isso tem a ver com a forma como eu fui criado. E se você conseguir aumentar, nem que seja um segundinho, esse delta de tempo que existe entre você sentir o incômodo e você responder a ele, você vai estar fazendo a sua lição de casa. Então não deixa de comentar aqui embaixo seus insights sobre esse vídeo, se você tem interesse de mergulhar nesse universo de alguma forma mais profunda e também indica esse vídeo se você sentir que alguém pode se beneficiar dele, tá bom? A gente se vê muito em breve, um grande beijo, tchau!